Na semana de oração nós oramos. E se Jesus, que era Deus, sentia necessidade de orar, quanto mais nós, homens, mulheres, jovens que aqui estamos, também deveríamos sentir essa necessidade de buscá-lo. Aliás, utilizando a expressão do apóstolo Paulo, nós somos miseráveis. E quando oramos, em primeiro lugar, reconhecemos a nossa dependência de Deus. E segundo, estamos conectados em sintonia com Ele. Às vezes nós utilizamos aquele clichê: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Mas às vezes olhamos para esta perspectiva como se fosse mística, ou seja, como se acedêssemos à oração como se fosse a lâmpada do Aladino ou a poção mágica do Obelix. Não, esse não é o objetivo da oração na perspectiva da teologia da prosperidade. A oração permite-nos entrar em sintonia com Deus. Esse é o objetivo. E quando nós estamos na presença dele, então ele vai emitir poderes. Esta semana ouvia falar sobre a diferenciação entre o Islão e o cristianismo. O que é que significa Islão? O Islão significa submissão à vontade de Deus. O cristianismo, que nós sabemos que tem ascendência no judaísmo, uma das três religiões abraâmicas, passa também por Jacó, que mais tarde se tornou Israel. E o que é que significa Israel? Ish significa homem, Rah significa luta e El significa Deus, aquele que luta com Deus. Se me perguntarem a mim, o que é que será mais interessante em termos de testemunho? Dizer que sou aquele que se submete a Deus ou aquele que luta com Deus? Parece até ser mais interessante enquadrar-me no Islão, não é? Mas isto tem um significado interessante. Deus luta connosco de uma forma regular. A minha mulher Anusha, ela tem especialidade em odontopediatria. Lá no consultório de medicina dentária muitas vezes recebe crianças e essas crianças são acompanhadas pelos seus papás. E muitas vezes diz-me ela que os seus papás, e até ela, lutam com aquelas crianças para ver se elas permanecem sossegadinhas de boca aberta. Isto é um grande desafio. Às vezes, por uma dor momentânea, nós não estamos dispostos a passar pelo processo para recebermos um benefício maior. E muitas vezes Deus luta conosco para podermos receber esse benefício maior. Por isso é que os cristãos são aqueles que lutam com Deus. Esta noite eu gostava de trazer até vós uma mensagem especial e vou pedir lá em cima que possam colocar o primeiro slide do PowerPoint. Os que estão lá em casa não me estão a ouvir porque infelizmente nós tivemos uma quebra de rede aqui na igreja e a mensagem desta noite seria transmitida em direto, mas ficámos sem sinal de nós. Nós estamos gratos porque em liberdade e em consciência podemos adorar a Deus. Podemos fazê-lo também em consciência, mas nem todos os lugares do mundo têm este privilégio e esta oportunidade. E muito em breve também será assim para cada um de nós. O mundo está a mudar rapidamente e nós não conseguimos acompanhar estas mudanças. A pena inspirada refere que os eventos finais serão muito rápidos. Donald Trump, em princípio, ainda não terminou a votação, foi eleito e é preciso neste momento exercermos especial cuidado para não confundirmos profecia com especulações. É importante continuarmos a pregar a palavra e a vivê-la, como fazia o profeta Daniel. Ele esperançava. E o que é que significa esperançar? É levar outros a esperarem connosco. É prepararmos-nos enquanto esperamos. Mas sabemos que na plenitude dos tempos, a palavra profética será cumprida independentemente de quem estiver no poder. Os ideais da maior nação da profecia, sabemos nós que sempre foi o republicanismo e também as liberdades fundamentais. E o que é que significa o republicanismo? Significa um governo sem rei e uma igreja sem papa.
E estes dois sistemas deveriam estar separados. Este processo está neste momento em vias de ser invertido, progressivamente. E quando isso acontecer, dará lugar à grande apostasia. Por falar em apostasia, no dia 31 de outubro deste ano, foi há pouco tempo, em 1507, também na mesma altura, Martinho Lutero afixava as 95 teses na Catedral de Wittenberg, na véspera do Dia de Todos os Santos. Ele provocava um debate teológico, académico, com a Igreja da época. Curiosamente, passaram-se 507 anos desde essa altura até aos dias de hoje. Sabem que se esta data tivesse uma relevância especial, é o mesmo número de anos. Desde o Pentecostes, começou no ano 31 da era cristã, até a consolidação da apostasia da Igreja, começou no ano 538 da era cristã, da Igreja Romana. Quer isto dizer que atingimos um tempo de equilíbrio em relação ao estabelecimento dessa apostasia. Não sabemos o que virá a seguir. Para percebermos um pouquinho esta dimensão futura, eu gostaria de vos apresentar, talvez pedindo ajuda lá em cima, a função exponencial e a aproximação do dia da liberdade cosmológica. Não está a andar? Agora sim. Chris Martinson, ele é economista, filósofo e propôs um exercício, no slide anterior, se não se importarem, exatamente, este aqui. Ele propôs o seguinte exercício. Imaginem que estamos sentados no Parque Fenway, é o estádio dos Boston Red Sox, para aqueles que gostam de beisebol, e ao meio-dia em ponto é colocado um conta-gotas no meio do relvado. E nesta função exponencial, a gota vai dobrar a cada minuto. Se o estádio fosse estanque e à prova de água, nós teríamos tempo para fugir daquele lugar para sobreviver ao afogamento, pensaríamos nós. Durante vários minutos, nós não veríamos nenhum aumento considerável de água. Uma gota tornar-se em duas e, por sua vez, em quatro. Ao meio-dia 44, às 12h44, a água teria alcançado apenas 1,5 metro de altura no estádio. Ora, a realidade surpreendente é que ainda 93% do estádio estaria vazio. Mas a realidade é que se não conseguirmos sair dentro dos próximos 5 minutos, os lugares mais altos da bancada estariam submersos ao meio-dia e 49. Este é o poder da progressão geométrica da função exponencial. Durante 44 minutos pensaríamos que teríamos todo o tempo do mundo. Mas 5 minutos depois, tudo acabaria. Martinson utilizou esta ilustração para alertar a humanidade que os recursos da Terra estão nos últimos 5 minutos. Nós pensávamos que tínhamos mais tempo. Talvez umas dezenas de anos, talvez umas centenas de anos, ou até milhares. Mas o tempo esgotou-se. Ellen White, falando sobre o fim do tempo, afirma, e nós conhecemos bem, que grandes mudanças estão a ocorrer no mundo e nós estamos a assistir. O fim virá muito mais rápido daquilo que os homens esperam. É verdade que nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas devemos estar conscientes desta função exponencial apocalíptica. Isto significa que todos os indicadores proféticos entrarão em ação rapidamente numa velocidade estonteante e que nós não conseguiremos acompanhar. E Mateus 24:14 diz, e então virá o fim, ou o dia da liberdade cosmológica. Este dia, que é interpelado pelo apóstolo São João em Apocalipse 6:17, ele faz-nos uma pergunta. Porque é vindo o dia da sua ira. E quem é que poderá subsistir? Este dia da ira
é um tempo de angústia. E nesse dia, a morte poderia ser vista como um suave alívio. Se não fosse pelo poder de Deus, nenhuma alma prevaleceria. Mas a pergunta diante do trono mantém-se: quem poderá subsistir no dia que se está a aproximar? É isso que nós vamos ver. O tema são os 144 mil, um tema que tem fascinado muitos estudiosos da Bíblia e existem muitas interpretações sobre esta visão. A primeira, os 144 mil seriam supostamente um número literal. Segunda interpretação, a grande multidão e os 144 mil seriam dois grupos distintos. Terceira interpretação, os 144 mil e a grande multidão, na verdade, são dois nomes diferentes para designar o mesmo grupo de pessoas. Quero-vos dizer, queridos irmãos, que estas três interpretações não interferem com a nossa salvação espiritual. Mas mesmo assim, nós podemos aprofundar-nos nela. Sabem que a Igreja Adventista passou por pelo menos dois grandes desapontamentos. O primeiro desapontamento ocorreu em 1844, no dia 22 de outubro de 1844. Mas eu agora vou apresentar-vos o segundo desapontamento. Nos primórdios da Igreja, acreditava-se, até por vários estudos, que o número de 144 mil era um número literal e até parecia muito grande em função de um grupo pequenino de remanescentes. Mas quando a Igreja Adventista atingiu a cifra de 1 milhão de membros, o número pareceu impossivelmente pequeno e muitos ficaram angustiados. Neste quadro, James White afirma: na exposição de profecias que ainda não se cumpriram, onde a história não está escrita, o pesquisador não deve expor as suas asserções com demasiado dogmatismo para que não se perca no campo da fantasia. Interessante esta postura e posição de James White. A sua querida esposa, a irmã Ellen White, também diz: não é da sua vontade que nos metamos em discussões acerca de questões que não ajudem espiritualmente, tais como que pessoas vão constituir os 144 mil. Isto é, aqueles que forem os eleitos de Deus hão de, sem dúvida, saber em breve. E se ela, nesta época, dizia que iriam saber em breve, o que nós podemos dizer hoje? Nós vamos saber muito em breve quem é que vai constituir esse grupo especial. E agora vamos ler o que é que o texto bíblico diz acerca deste grupo. Em Apocalipse 7, versos 4 a 8, nós encontramos o seguinte: e ouvi o número dos que foram assinalados com o selo 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, de Gade 12 mil, de Aser 12 mil, Naftali, Manassés, Simeão até Benjamim eram 12 mil. E o texto depois diz no versículo 9: depois destas coisas, vi e eis a grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E um dos anciãos perguntou-me: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Disse-me ele: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Notem bem, versículo 4. João ouviu sobre os 144 mil, mas quando ele olhou no versículo 9, ele viu uma grande multidão. Em várias ocasiões, aquilo que João ouve e aquilo que João vê, queridos irmãos, são exatamente a mesma coisa, embora descritos com um paralelismo sintético. O paralelismo sintético parece ser uma forma contraditória. É a utilização dos dois sentidos. Por exemplo, em Apocalipse 1:10, ele ouve a voz como de uma trombeta.
Ele não está a ver ainda, está a ouvir ao longe o som como de uma trombeta. Mas quando vê, no versículo 12 e 13, sabem quem é que ele vê? O Filho do Homem. É a voz de Jesus, soa como uma trombeta. E no livro Primeiros Escritos, quando Jesus vier, a voz dele soará como se fosse uma trombeta de prata. Em Apocalipse 5:5, João ouve o ancião a descrever um leão. Está a ouvir, mas ainda não viu. Mas o versículo 6 diz que quando ele olha, depois da descrição que lhe é feita, ele vê um cordeiro. Vê um cordeiro. Ora, estes símbolos contraditórios ampliam a nossa visão, mas na verdade representam sempre a mesma entidade. Vamos ver um quadro comparativo dos 144 mil e a grande multidão. No versículo 1, ouvi. No versículo 9, é o mesmo contexto, eu agora estou a ver. No versículo 4 também fala do número. E o versículo 9, que está interligado, diz que ninguém podia numerar. 144 mil, diz o versículo 4, e o versículo 9 refere-se a uma grande multidão, porque ele agora está a ver dos filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? O versículo 9 também revela de todas as nações, de toda a tribo. Selados, diz o versículo 4, e o versículo 9 representa exatamente o que é ser selado. Vestidos de branco, tem a ver com a pureza que nos é concedida através do Espírito Santo. E depois fala em 4 ventos, que estão neste momento contidos pelos 4 ventos, pelos 4 anjos. O que é isto, os 4 ventos? Se nós virmos, vamos ver que é controvérsia, é conflito, são guerras, são disputas. Ou seja, a Bíblia revela-se a ela própria. E por isso é que o título desta semana de oração e gratidão é a sua palavra. Se nós estudarmos a Bíblia, não precisamos estar em ignorância, porque o Senhor nos vai revelar, descodificar o seu conteúdo. Sabem que o tempo tem sido um teste foi até 1844. Mas já não é mais nos dias de hoje. Não há mais nenhuma profecia relacionada com o tempo nos nossos dias. Nós neste momento estamos a viver pela graça. Estamos a viver o Yom Kippur escatológico, que vai terminar a qualquer instante. Apocalipse, no capítulo 7, apresenta-nos este grupo especial. Eles também cantam um hino especial. Na verdade, é o cântico de Moisés. O povo de Israel, depois de ter feito a travessia do Mar Vermelho, quando passaram, eles louvaram a Deus. E nós vamos ter um cântico especial também nesse momento. Eles têm uma relação especial com o Cordeiro, não o seguem por interesse, eles estão comprometidos. A multidão, sim, segue Jesus por interesse, mas os discípulos estão comprometidos. E eles receberam uma marca, e a marca é serem selados pelo Espírito Santo, em oposição àqueles que receberam uma marca na fronte e na mão. A marca na fronte, na mente, significa decisão por convicção. A marca na mão significa decisão por conveniência. Pessoas crentes que abandonarão a fé para evitar a exclusão da sociedade, a perseguição, ou para poder comprar e vender. Por que é que este grupo é tão importante? Aqui há 2 semanas atrás estava na Convenção Pastoral Ibérica, já não fazíamos há muito tempo, e o secretário ministerial da Conferência Geral ali esteve connosco e disse: eu arrisco-me a dizer, dizia ele, que este grupo que aqui está, em breve, irá preparar o mundo para a volta de Jesus. Mas a verdade é que nós, pastores, não estamos sozinhos, porque sem os membros e sem o nosso grande pastor, que é Jesus, nós não fazemos nada. Mas estamos num tempo crucial. Este grupo foi comissionado para preparar o mundo para a volta de Jesus. No versículo 13, nós vimos que há um dos 24 anciãos que representam os turnos sacerdotais. Em Israel haviam 24 sacerdotes e cada um tinha um turno, tinha um sistema de turnos, por isso é que eram 24, eram 2 por mês. E eles fazem uma pergunta: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? E no versículo 14, há a resposta: estes são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E o que é que significa tribulação? Conflito.
Controvérsia. Foram os que saíram da história do grande conflito. E qual é o tempo para branquearmos a nossa roupa no sangue do Cordeiro? Quando é que é? É agora. Não é na chegada do noivo. É agora. Chegou o momento de branquearmos o nosso caráter. Mas a Bíblia fala de várias tribulações na profecia. Há uma delas que ocorreu durante a Idade Apostólica, sobre a égide dos imperadores romanos. A outra perseguição foi aquela que aconteceu na Idade Média, pelos papas, em que pereceram mais de 5 milhões de cristãos. Mas esta grande tribulação refere-se a um tempo, um pouquinho antes da volta de Jesus. Tal como referido em Daniel, no capítulo 12, no versículo 1 e 2. Os anjos estão a segurar os ventos. Nós não sabemos até quando. Até que, finalmente, a ampulheta do tempo determine a ampulheta profética, que é a hora, chegou a hora. No tempo do fim, nós sabemos que logo depois do Espírito Santo ser derramado, uma grande multidão será convertida e em seguida virá a grande tribulação. É paralelo ao que aconteceu no Pentecostes. O Espírito Santo desceu e a igreja foi perseguida como nunca antes. Neste sentido, a pena inspirada diz que ao aproximar-se desta tempestade, é um texto que sabemos bem, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem dos três anjos, mas que não tem sido santificada pela obediência à verdade, vai abandonar o remanescente. Há crentes que não vão aguentar este dia. Há crentes que não vão aguentar o tempo de angústia. Como as virgens loucas, todas estão a dormir. Mas apesar de tudo, há um grupo que encheu a infusa com o azeite do Espírito. E por isso é que nós vimos regularmente à igreja. É por isso que temos uma vida devocional com o nosso Deus. Por isso, acerca dos 144 mil, a pergunta que se deve fazer não é quantos é que são, mas sim que tipo de caráter é que Deus espera encontrar neste grupo. Este é um tema muito complexo. Será um número literal? Será um número simbólico? Se houver 6 mil milhões de pessoas quando Jesus Cristo regressar a esta terra, que é a população atual, significa que uma pessoa em cada 41.666 pessoas da população atual da humanidade será salva. Ora, pela estatística, mesmo assim, é uma probabilidade maior do que aquela que é oferecida pelo Eurobilhões. E ainda oferece uma bonita esperança de salvação. Isto se o número fosse literal. Mas louvemos a Deus, que embora os 144 mil pudessem ser um número exato, eles não serão os únicos a serem salvos. Nós vimos no versículo 9 do capítulo 7 que João viu uma grande multidão. Esta multidão que ninguém poderia enumerar. E que, paralelamente, em Daniel 12, no capítulo 12, versos 1 e 2, ele fala de uma multidão que sai da grande tribulação. Bom, mas esta constituição, que nós já vamos ler, dos 144 mil, não deixa de ser interessante para a resposta e conclusão desta noite. Se analisarmos a literalidade dos 144 mil, então quer dizer que os números também, ou os outros elementos, deveriam ser literais. E não nos esqueçamos que este livro é simbólico. A besta que sobe do mar tem 10 chifres. Não é uma besta, é um poder. Os 4 anjos aos 4 cantos da terra significam universalidade. Neste caso, o remanescente final seria constituído apenas por israelitas, provenientes das 12 tribos. Todos eles teriam que ser virgens. Portanto, os irmãos que estão aqui, que são casados, já estavam excluídos desta listagem dos 144 mil. Ou tratamos todos os detalhes em linguagem apocalíptica como descrições literais, ou reconheçamos a natureza simbólica desta visão e deste livro. De onde é que vem o número 144 mil? Era importante percebermos também expressões idiomáticas e o contexto do Médio Oriente. Quando nós falamos normalmente em números, os números são apresentados de uma forma resumida e depois ampliam uma determinada visão. E não estamos a falar em cabala,
estamos em profecia, estamos em apocalíptica. Quando nós falamos no número 3, o que é que pensamos? Em divindade. Quando pensamos no número 7, pensamos na perfeição. Quando pensamos no número 10, pensamos em integridade. Quando pensamos no número 4, pensamos em universalidade. Quando pensamos no número 13, os mais místicos pensam em azar, não é? Pensam em azar. E às vezes as classificações variam de país para país. No Brasil, e temos aqui muitos irmãos que vêm do Brasil, se quisessem dar uma classificação máxima, normalmente costumam dizer nota 10, não é? Não é assim que diz? Estava nota 10. Mas em Portugal não pode ser nota 10. Nota 10 é média, normalmente é o 20, não é? Portanto, os contextos idiomáticos ajudam a perceber estas realidades. Por exemplo, se alguém no mundo judaico ou no mundo de Israel quisesse dizer que alguém tinha muito azar, dizia assim, é um 13 vezes 1000. É um 13 vezes 1000. Tiveste muito azar. Ou um dia, quando chegaram perto de Jesus, até quando é que nós devemos perdoar os nossos inimigos? É até 7? E Jesus vai utilizar a expressão idiomática daquela cultura. Não, não há limites, é 70 vezes 7. O número 12 na Bíblia é um número que está associado ao povo de Deus. São as 12 tribos, são os 12 apóstolos, são as 12 entradas, tem a ver com o governo de Deus, é o povo. Então, se estamos aqui a falar num grande povo, percebendo o contexto da época, é 12 vezes 1000, significa é muita gente que vai lá estar. Mas o texto não está a dizer que todos se vão salvar. Está apenas a dizer que é muita gente que vai ter acesso e vai integrar este grupo. De onde é que vem este número? De onde é que ele vem? Nós há pouquinho vimos a enumeração das tribos. 12.000 da tribo tal, 12.000 da tribo tal. Deixem fazer-vos uma pergunta, para pensarmos. Alguma vez na história Israel teve 12 tribos com 12.000 pessoas exatas? Nunca. Não há qualquer registro. Será que as tribos ainda existem? Não. Há muito tempo que as tribos deixaram de existir. Aliás, as 10 tribos do norte tornaram-se completamente idólatras. No ano 9 de Oseias, o rei da Síria, ele tomou Samaria e levou Israel, as 10 tribos, para a Síria. Quando as tribos de Judá e Benjamim foram levadas cativas para a Babilónia, passados 70 anos, milhares regressaram, mas das 10 tribos não há qualquer registro de algum êxodo maciço da Síria para Israel. Ficaram lá, não voltaram. O rei da Assíria transporta assim um grupo heterogéneo de pessoas pagãs para a terra de Israel com o objetivo de aculturá-las e fazê-las perder a identidade. E é aqui que nós encontramos a origem dos samaritanos. Se quiserem ler depois lá em casa, em 2 Reis, no capítulo 17, poderão aprofundar este tema. Por isso é possível que hoje, cada um de nós que aqui está, possamos ter literalmente sangue de Abraão. Porque eles espalharam-se pelo mundo. Aliás, Ezequiel, no capítulo 12, no versículo ele até diz, saberão que eu sou o Senhor quando vos dispersar entre as nações e vos espalhar pela terra. Eles seriam espalhados pela terra para levar as sementes, para levar a mensagem. Quanto mais nos aproximamos do tempo de Jesus, as profecias têm um enfoque nos filhos da fé, na filiação espiritual, independentemente de termos sangue judeu ou sangue gentio. Eu tenho sangue gentio, com muito orgulho. E se calhar os meus irmãos também, mas o sangue que nos deve correr nas veias é o sangue de Jesus Cristo, porque é ali que nós somos enxertados. E se sois de Cristo, diz o apóstolo São Paulo em Gálatas 3:29, também sois descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Quantas tribos? Quando os 2 filhos de José foram contabilizados no Egito, eles eram 14. Nós hoje ouvimos falar de 12, porque a tribo de Levi foi excluída de acordo com Números 1:49 de receber qualquer herança ou território. Não tinha que receber nenhuma herança próspera ou materialista. E José?
José repartiu a sua herança com os seus filhos, Efraim e Manassés, e por isso ele foi excluído da lista. José não faz parte das 12 tribos. E os apóstolos? Será que eles também foram distribuídos equitativamente pelas tribos? Não. A maioria provinha da tribo de Judá. Mateus da tribo de Levi. E até o 13º apóstolo, Paulo, provinha da tribo de Benjamim. De acordo com Romanos 11:1. Assim nós encontramos uma desproporção nesta distribuição. Sabiam que o 12 também é um número perfeito para a construção? Ele é divisível por 1, 3, 4, 6 e 12. Uma curiosidade, um pé, eu estou a ver ali o Jaime, que é um homem da construção, corresponde a 12 polegadas, é uma medida de comprimento. Em madeira, sabemos nós, que é chamada régua, e tem como base o pé de Henrique I, o rei Henrique I, que tinha 6 dedos em cada pé. Acontece? E serviu como uma medida de referência. Na Bíblia, o 12 já vimos que representa a liderança da igreja. Sabiam que houve 12 patriarcas, os estudiosos da Bíblia? Desde Sem até Jacó. 12 juízes, de Josué até Samuel. Apocalipse também apresenta uma mulher com uma coroa com 12 estrelas. Esta igreja, afinal. Há uma história interessante no Evangelho que também nos remete ao número 12. Numa hora, Jesus curou 2 mulheres que estavam relacionadas com o número 12. A primeira sofria com uma hemorragia há 12 anos. A segunda era uma menina com 12 anos que acabava de falecer. Quando nós estudamos com atenção a palavra de Deus, nós vemos todas estas relações e vemos as lições espirituais que o Senhor nos quer ensinar. A primeira mulher representava a igreja do Velho Testamento, com um contínuo fluxo de sangue dos sacrifícios. Esta menina simboliza a igreja do Novo Testamento, que chegou à vida depois de uma ressurreição, que foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Voltamos outra vez aos nomes. José e Levi estão incluídos nesta lista de Apocalipse. Porquê? Porquê? Vamos ver. Vejam lá a lista, com os seus significados. Judá significa vou louvar ao Senhor. Ruben, ele viu a minha aflição. Gad, foi-me dada boa sorte. Aser significa eu sou feliz. Naftali significa a minha luta. Manassés significa fez-me esquecer. Simeão significa Deus ouve-me. Levi significa Deus juntou-se a mim. Issacar significa comprou-me. Zebulon significa habitação. José significa ele escolheu-me. Benjamim significa filho da sua mão direita. Esta lista é única em toda a Bíblia. Não vão encontrar em mais nenhum texto. E nós temos aqui uma mensagem encriptada. Só os estudiosos da Bíblia descobrirão. Nós vamos ler agora só o significado dos nomes, porque é uma mensagem de Deus para a igreja remanescente, que viverá o tempo do fim. E diz assim: eu vou louvar ao Senhor, porque Ele viu a minha aflição. Foi-me dada boa sorte. Eu sou feliz. A minha luta fez-me esquecer. Deus ouve-me. Deus juntou-se a mim. Ele comprou-me uma habitação. E Ele escolheu-me filho da sua mão direita. Meus queridos irmãos, nada temos a temer em relação ao futuro. O Senhor está ao leme da sua igreja, está ao leme do remanescente. E Ele promete cuidar da sua igreja até ao final. Sim, houve outros que ali estiveram nessa lista, mas infelizmente deixaram de estar. O facto de termos uma geração de segunda ou terceira geração na igreja não significa que vamos permanecer para sempre. Nós podemos ser erradicados. E alguns de nós hoje estamos sentados como árvores frondosas na igreja. Mas um dia virá a tempestade. E há árvores que são arrancadas pela raiz. E que se nós não tivermos esta verdadeira raiz, este fundamento na palavra, o mesmo também se pode passar connosco. Deus queira que não sejamos como as virgens loucas e que aproveitemos todos estes momentos e elementos para encher a nossa infusa enquanto podemos procurar o Espírito de Deus. Quero concluir com uma história. Em Pompeia, de vez em quando havia uns incêndios até à destruição final. E lá em Pompeia havia um menino que já era um jovem, já tinha mais de 18 anos, gostava de pregar partidas.
Era aquilo que nós dizemos um palhacinho. E normalmente quando as pessoas estavam reunidas, ele ia e pregava partidas. Estava um dia lá na festa da localidade e ele veio a gritar e disse: a vossa casa está a arder. As pessoas vieram todas a correr e afinal não era nada. E ele ria-se. E fez isto várias vezes. Até que um dia a situação era mesmo séria e ele foi a correr e disse: a vossa casa está a arder. E as pessoas ignoraram e estava mesmo um grande incêndio a deflagrar-se. Esta experiência às vezes pode-se passar connosco. Nós podemos ser, às vezes, inconscientemente, palhaços com a mensagem da verdade. Quando não vivemos, quando não ouvimos as mensagens de advertência que o Senhor constantemente traz até à nossa vida. Hoje é mais um dia para Ele falar ao nosso coração. Hoje é mais um dia para irmos aos pés de Jesus e permitir que Ele lave as nossas vestes, que Ele transforme o nosso caráter, porque o dia está para breve.